Olá, estamos começando mais um Esporte em Cartaz e de imediato eu convido você a se inscrever no canal e acionar as notificações. Eu sou o Sérgio do Boccagi, mais uma vez ao lado do meu companheiro Frederico Flecha, e neste episódio vamos conversar sobre vela, uma modalidade que até os anos 90 era conhecida como iatismo. A vela é o esporte que deu mais medalhas olímpicas de ouro para o Brasil e a gente vai receber aqui no estúdio Decola o Ricardo Baggio, o Cadu, um dos dirigentes que mais trabalham com a renovação de valores na vela brasileira. Uma satisfação muito grande recebê-lo, Cadu, amigo de tanto tempo, né? E eu começo perguntando a você, por que o iatismo virou vela? Bom, antes eu quero agradecer a oportunidade de vir falar um pouquinho de vela aqui. Obrigado, Imagina, Frederico, cara. obrigado, Boccagi, Prazer, amigo de longa data. É uma oportunidade muito legal, assim, de a gente falar um pouco da vela, né? O que aconteceu? Antigamente, a entidade internacional, ela tinha o nome de IURO, International Union, não sei o quê, papapá. Quer dizer, que dava uma conotação de iate, né? De uma coisa de elitista, né? Tanto que no livro de regra, quando se referia a um barco, não se referia a boat, se referia em inglês em iate. Iate, para quem conhece barco, iate é um mega de um barco, né? Acima de, sei lá, de 30 metros. Aí você pode falar, aquilo é um iate, 25 metros é um iate. Então, um barquinho não é um iate. Então, ela, acho que teve uma percepção sobre essa questão e aí mudou o nome de IURO para ISAF, né? International Sailing Federation. Agora, mais recentemente, ela fez uma nova mudança, ainda é ISAF, mas todo mundo chama de World Sailing. A Federação Internacional, todo mundo se refere como World Sailing. Então, né, essa ideia foi a de popularizar o esporte, que não era visto como elitista só no Brasil, lá fora também? Sim, sem dúvida. Em inglês já estava lá iate, né? Em vez de boat, estava iate. Quer dizer, tinha essa concepção de uma coisa elitista mesmo. Ô, Cadu, fala pra gente, aproveitando isso, né, essa sua fala, a vela já conseguiu se afastar dessa marca de ser um esporte de elite? Não. Quer dizer, mais ou menos, vamos assim, quer dizer, o grande desafio da vela é que a prática do esporte ela é feita dentro de lugares, de clubes, né, normalmente. Agora, como eu te falei, mais ou menos, porque houve uma expansão muito grande de escolas, de projetos sociais e de escolas feitas à beira d'água, beira da praia, enfim, sem um vínculo com o clube. Mas ainda, os atletas que hoje são da equipe olímpica, que chegam na equipe olímpica, com exceção da prancha, né, da Ikefoil, que é a prancha, o windsurf hoje está na modalidade olímpica, e do kitefoil, que é a outra modalidade olímpica, que normalmente vem de praia ou de guarderia, normalmente os atletas todos vêm de clube. E aí isso dificulta efetivamente, porque para você ter que ser sócio, membro de um clube, você tem que comprar um título, comprar uma joia para frequentar aquele clube, pagar uma mensalidade, onde você vai guardar o barco, você vai pagar na vaga do teu barco. Então, acaba que fica um esporte, assim, num certo ponto, para quem quer fazer uma competição em alto nível, é um esporte elitista ainda por causa dessas barreiras que você tem. A gente, infelizmente, quase não tem marina pública no Brasil. As marinas que a gente tem, como a Marina da Glória, por exemplo, né, é a BR Marinas, é uma marina privada. Então, se você for descer seu barco lá, você vai pagar para descer seu barco. Sim. E não é um preço popular para você descer o barco. Tem algum projeto lá na Marina Glória? Existe? Alguém já realizou isso? Não tem. Ela tem um acordo, né, o PAC, né, um acordo de ela fazer uma série de ações, mas ela, com esse lado dos barcos, ela ainda é uma coisa que qualquer um que chega lá rebocando o teu barco, o barco na capota, para descer, utilizar a rampa para descer, você vai ter que pagar. Entendi. Então, esse é o desafio do crescimento do esporte. E não é só da vela, da atividade náutica. A atividade náutica no Brasil é toda, ela é, vamos dizer assim, para você ter o acesso à água, ele é privatizado em 95%. Você não tem, como você tem na Europa, como nos Estados Unidos ou na Oceania, rampas públicas, que você, normalmente o pessoal mora em casa, guarda o barquinho na garagem de casa, põe na capota, no reboque, leva um pátio com uma rampa, ele vai lá, desce a lanchinha, o barquinho dele, veleja, sai para pescar, passeia, não sei o quê. No final do dia ele volta, recolhe e leva para casa. Você quase não tem isso no Brasil. É uma coisa assim raro de você ver isso acontecer. Você usou uma expressão, descer o barco é colocar o barco na água. Só para esclarecer, porque nem todo mundo que está nos assistindo é ligado à vela. Você jogou futebol, vôlei, surfou, praticou jiu-jitsu, ciclismo e se apaixonou pela vela. Por quê? Bom, a vela, assim,
Que na época era iatismo ainda, né? Era iatismo. É muito por causa do meu pai, né? Meu pai era um fissurado em vela, adorava velejar. Velejou desde os anos 40, ele já velejava. Então, assim que eu cresci um pouco, ele me deu a oportunidade de aprender a velejar num curso lá no Yacht Clube do Rio de Janeiro. Aí ali eu aprendi a velejar. Aí velejei pouco de optimista, não me integrei muito com o pessoal. É muito importante, isso é um fator fundamental, é a integração. Quando a garotada chega para fazer o esporte, é a integração no grupo, né? Eu sou um cara até que me relaciono bem, mas eu acabei... E eu peguei um momento do boom do surf, né? Foi na década de 70, final da década de 70. E aí eu sou um outro apaixonado pelo surf, não pego mais onda porque eu não consigo, entendeu? Minhas pernas não abrem. Na hora que eu fico em pé na prancha, minha perna não abre, tem que fazer os movimentos. Fazer um trabalho de mobilidade. Trabalho do quadril, né? Exatamente. Pra gente, assim. Isso. Porra, que isso. Mas eu adoro, acompanho o circuito mundial, sou viciado no surf também. Assim, me arrependo muito de ter parado até, de ter perdido esse ritmo. Mas acompanha as competições todas? Direto. Sou fã do Medina, de cadeirinha, e dos outros também, mas o Medina, para mim, ele é... Ao concurso, né? Mas aí a vela, eu parei, né? Mas como meus pais têm uma casa em Angra, lá desde a década de 70, e lá a atividade era ir para dentro d'água. Então eu fazia tudo que podia fazer dentro d'água, inclusive velejar, fazia caça submarina, esquiava. Passava o dia, era uma época que não tinha nem televisão, não tinha nada. Então era dentro d'água e a gente fazia muitas atividades. E eu velejei também na época do windsurf, daquele boom que teve na década de 80, velejei bastante de windsurf. E aí depois eu voltei mais tarde para a vela e eu conto um pouquinho mais tarde. Então tá, Cadu, conta pra gente também como é que foi a transformação para a parte administrativa do esporte. Fala pra gente aí. Bom, como é que foi? Foi assim, eu sempre fui um fissurado em esporte, né? Adorava. Olimpíada, então, quando eu vi a Olimpíada, vocês do judô, eu falei, pô, vou lutar. Eu lutei até judô quando era criança, lá no Piraquê, com o professor Gama. Sim. Aí eu falei, você é lutador de judô. Aí depois eu vi o cara ganhar na natação, você, pô, nadador, né? E na época da escola, eu fui num colégio Bennett, que tinha incentivava muito a atividade esportiva, né? Então eu jogava futebol de salão, não era futsal, né? De quê? Jogava de quê? Eu jogava às vezes de... Teimoso. Eu não jogava tão bem assim, mas jogava de... Deixa eu me lembrar, não era back parado, não, lá na pivô. Pivô. Enfim, e às vezes de ala. E vôlei também, né? Sempre gostei. Levantador. Altura. Cheguei uma vez até no Fluminense lá assistir um treino do Bené, né? Que criou aí o Bernardinho, o Fernandão, essa turma toda. Porque eu tinha vários amigos da época que jogavam vôlei, iam para lá. Eu cheguei até uma vez ir lá, mas enfim... Essa estatura também não ia dar nada, né? Mas naquela época até dava. Tinha uma galera que jogava, enfim. A Célia, né? A levantadora baixinha do Fluminense. Hoje tem como é que é o líbero, né? Que é tudo pequenininho perto dos caras, né? Enfim. Mas eu sempre... E era uma época do Medalha de Prata, da geração Medalha de Prata. Eu ia no Maracanãzinho assistir, foi naquele jogo contra a União Soviética do Maracanã. Sempre fui fissurado em esporte. E quando eu voltei a velejar... Eu voltei a velejar e me envolvi, quis sempre ajudar na organização. Estou vendo uma coisa que está errada aqui, ajudava. Aí acabei, no primeiro momento, sendo capitão de flotilha, que você toma conta, uma espécie de um líder ali daquele grupo de velejadores daquela determinado tipo de barco. E aí depois eu acabei entrando na classe nacional, na entidade nacional da classe laser, né? Aí acabei virando presidente, virei 6 anos presidente da classe laser. E aí, nesse período, eu era 24 horas pensando em vela, no laser. Então, você pode dizer que você decidiu trabalhar com isso por causa disso que você está contando? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Eu não trabalhava com isso, era amador, mas eu era envolvido. E aí, eu trabalhava numa administradora de imóveis. Sim. E aí, eu ajudava muito na organização dos eventos. Não arrumava patrocinador, mas eu fazia, vamos fazer um evento assim, assado. E os eventos eram muito legais, todo mundo gostava dos eventos. Falei, vou montar uma empresa de marketing esportivo para fazer gestão do esporte, né? E aí eu pedi demissão nessa empresa, mas nesse mesmo período, antes desse período, só para complementar, eu já tinha tomado essa decisão, eu fui convidado para ajudar na gestão da diretoria de vela do Yacht Clube do Rio de Janeiro. Tá? Um amigo meu, Pedro Bulhões, foi convidado a ser diretor.
Ele tinha lá a empresa da família dele, não tinha como se dedicar. Ele falou assim, Cadu, você quer me ajudar? Eu não podia ser diretor porque eu não era sócio do clube. Tá? Você tem lá umas regras, enfim. Aí me botaram como assessor. E aí eu me envolvi, pedi demissão, acabei pedindo demissão da empresa. Da empresa. Eu vou montar meu negócio, coisa. E aí passei um ano só envolvido ali com a atividade paixão, do clube. Então, né? Se tornou uma paixão enorme, né? E não fiz nada. Quando passou o ano, meu filho tinha acabado ia completar um ano, tinha nascido exatamente no ano que eu entrei, o Ricardinho. E aí, cara, eu falei, cara, se eu continuar aqui, eu não vou fazer nada da minha vida. Eu vou ficar aqui envolvido e não vou resolver nada. Aí eu procurei, na época, o Contra Comodoro. Lá a estrutura do Yacht Clube de Janeiro é que nem da Marinha, né? Você tem um Comodoro, que equivalente na Marinha seria um almirante de esquadra, né? Comandante, né? Um cara... É, o top. E você tem lá o vice-comodoro e o contra-comodoro. Na Marinha você tem o vice-almirante e o contra-almirante. O contra-almirante é o primeiro dentro da hierarquia do almirantado. Depois você vai a vice-almirante e se você crescer mais ainda, você vai ao almirante de esquadra. E lá no clube você tem o comodoro, o vice e o contra. Só que não tem essa hierarquia do vice e contra, tudo mesmo status. E quem toma conta do esporte é o contra-comodoro. E aí eu falei, olha, o nome dele é Carlos Jardim. Eu falei, Carlinhos, eu não vou poder mais continuar, cara. Eu ficando aqui no iate, eu tenho esse plano de vida, montar um negócio, fazer a coisa acontecer, não vai dar para mim ficar, cara. Aí ele, espera um pouquinho, Cadu. Aí passou uma semana, ele me chamou, e se a gente contratar você? Isso foi no ano de 1995. E aí, daquele ano em diante, eu me profissionalizei na vela. E aí, no caso, ele não foi do contra. Não foi do contra. O litoral brasileiro tem cerca de 8.000 quilômetros, não é isso? Pela minha pesquisa de extensão. E 42.000 quilômetros de rios navegáveis. Isso tudo não poderia ajudar a vela a ter mais praticantes no Brasil? Sim, mas a gente tem essa barreira que eu falei para vocês, né? Essa questão do acesso à água, o acesso a uma dificuldade de você ter o acesso à água. Então, isso é uma das maiores barreiras. Uma outra barreira do crescimento da vela é, às vezes, o custo do equipamento. O equipamento todo hoje, a nível de barcos de competição, você só tem 2 que são feitos no Brasil, tá? Que é o Snipe e o Ding. O resto tudo é importado. Se você quer ter alto rendimento, é tudo importado. Então, isso atrapalha bastante. Fora que os componentes dos barcos que são feitos no Brasil, muitas vezes também são importados, né? A matéria-prima. Então, acaba que não fica uma coisa muito acessível para você popularizar, né? Seria o caso, então, de uma questão política de boa vontade, o primeiro passo. E a segunda, o investimento na indústria da vela? O investimento na indústria eu acho que no primeiro caso, o investimento na logística da atividade náutica, né? Você facilitar a entrada na água. Eu acho que isso é o ponto número 1. Eu acho que se você facilitar, vai aparecer um maior número de praticantes e a pressão para que a indústria da vela, que ela produza coisas, vai acontecer. Porque hoje a indústria é muito pequena. Então, o cara que faz o investimento para construir um barco, ele fica trabalhando ali. É um barco por mês, 2 barcos por mês. É uma coisa assim que, sabe, ele não consegue ter uma economia de escala para poder... Não, pô, é um investimento que vale a pena. Me desculpe até me alongar nessa questão. Algum estado brasileiro tem uma política melhor para isso? Você conhece algum ou são todos praticamente iguais? Não, você tem alguns estados, por exemplo, que tem uma política de ICM mais barato para a questão de importação, por exemplo. Então, isso, de uma certa forma, facilita a importação do equipamento, né? Agora, de indústria náutica, eu acho que talvez Santa Catarina, lá em Itajaí, eles tenham... De acesso à água? De acesso à água eu desconheço. Acho que é um problema de todos os lugares. Nacional. Então, Cadu, as crianças, normalmente, dentro do Brasil e para a prática esportiva, em cada esporte ela tem uma faixa etária para iniciar, né? E acaba que ela começa, às vezes, com 4 anos, às vezes com 3 anos, dependendo da modalidade esportiva. E nisso, os profissionais vão avaliando e vão vendo a condição e a criança, às vezes, se destaca e acaba se tornando um atleta de alto rendimento. Existe uma faixa etária para se começar na vela? Qual seria? O ideal para você aprender a velejar é com 8 anos. Por que com 8 anos? Porque você já tem um biotipo, o tamanho da criança já é um tamanho que comporta velejar no Optimist, que é o barco escola que a gente tem. Então, o ideal é com 8 anos, que se usa... Às vezes tem uma criança que está com 7 anos,
aí ela já é maiorzinha, então pode ser, ou ter uma certa maturidade. Então é um ano e meio para ela aprender a velejar, e aí depois ela vai para outro estágio, que é ingressar na competição através da flotilha do clube dela. Tá. E na parte competitiva, como é que é a detecção para você visualizar que essa criança pode se tornar um expoente dentro da vela? A gente vê pelos resultados, né? Você vê... o Optimist tem um complicador, que ele é um barco, como a maior parte dos barcos, né? Que se a criança cresce muito, ela fica com peso acima de 54, 56 quilos, ela já não tem performance no barco, porque ela está pesada para o barco. Se ela é muito alta, ela tem dificuldade de manobrar dentro do barco. Se ela é muito pequenininha, ela pode ter uma vantagem no vento fraco, mas na hora que o vento entrar mais forte, ela vai ter dificuldade de segurar o barco. Mas tem as embarcações, né? Para cada tipo. Não, mas no Optimist, no iniciante, é uma só e pronto. Então, eles vão ter as fases deles, né? Quer dizer, assim, que ele vai ter o crescimento dele. E aí você percebe, por exemplo, quando ele começa a se destacar, quando ele é muito novinho, ele está com 10, 11 anos, aí ele entrou lá no primeiro ano de competição dele, como estreante, e ele já está se destacando, você fala, esse garoto vai ser bom. Até porque, o que acontece? No primeiro ano, às vezes, você tem crianças que começaram a velejar mais tarde, com 13, com 14 anos, tá? E elas têm uma certa vantagem, porque na vela, o amadurecimento, principalmente quando é criança, faz uma diferença danada. Tanto que as meninas são completamente iguais na competição aos meninos. Tem gente que contesta, mas se você for ver, assim, na média, os meninos têm um maior número de meninos entre os primeiros, mas tem muitas meninas hoje que têm exceção. A gente teve esse ano, pela primeira vez na história da classe Optimist, a Joana Kubelka Freitas, né? Ela foi campeã brasileira geral. Ganhou em 52 anos de história. Mas, enfim, então o amadurecimento é muito importante. E aí você vê um garoto de 11 anos andando bem no estreante, no meio de garotos de 13, 14 anos, fala assim, esse garoto é bom. Aí quando ele passa para o veterano, que aí ele tem mais 4 anos de competição ali, porque o Optimist estoura com 15 anos, ele tem que sair, acaba o período dele. Você vê logo que ele vai... Ele com o primeiro ano, claro, que ele dá um downgrade, né? Porque ele vai entrar no meio do pessoal, mas daqui a pouco ele vai. Você vê que ele se destaca. O Optimist vai de 8 a 15 anos? Vai de 8 a 15 anos. Fica desigual a competição? Não fica, não. Assim, é claro que as crianças que estão... Tem as categorias, né? Tem a categoria mirim, infantil, juvenil, entendi, que eles disputam entre eles. Mas é claro que os garotos, a partir de... Os que ganham, né? Os que estão no top, normalmente tem uma idade de 13 a 15 anos, são os que estão no top. Peso, como no judô, não rola. Não tem diferença de peso. Quer dizer, digo assim, não tem uma categoria por peso. É todo mundo junto ali, pode ser um pequenininho com um grandão, vai competir igual. Igual, né? Se tiver o vento fraco, o pequenininho vai ter uma vantagem em relação ao grandão. E vice-versa, no vento forte, o grandão vai ter uma vantagem sobre o pequenininho. É fácil uma criança dessa ter acesso às escolinhas de vela? Hoje em dia é bem fácil. Os clubes, eles acatam convidados. Normalmente é importante você conhecer alguém do clube que você vai entrar como convidado dele. Para te direcionar. Para direcionar. Não é simplesmente bater na porta, não conhece ninguém, eu quero... Aí é mais difícil. A vela passou por um período de crise financeira quando a CBVM, não é isso? Sofreu uma intervenção do COB. E aí acabou se transformando na Confederação Brasileira de Vela, não é isso? Até que ponto aquilo tudo que aconteceu atrapalhou no desenvolvimento do esporte, se é que atrapalhou? Eu acho que atrapalhou, sim. Eu estive, né, na Confederação Brasileira de Vela e Motor no final dela, né? Foram 5 anos que eu estive lá. A gente sofreu a intervenção do Comitê Olímpico. A gente tem um desafio hoje Hoje melhorou muito, mas naquela época, no esporte brasileiro, e é bastante compreensível, acho que no judô a mesma coisa, né? Como a gente tem a lei Agnello Piva, que provê os recursos para o esporte, né? E esse recurso é repassado para as confederações, o foco naquela época do Comitê Olímpico do Brasil era resultado olímpico. Então, você tinha que pegar os recursos todos e investir na campanha olímpica, tá? E aí você não conseguia investir na base, não conseguia investir... Às vezes eu queria investir um pouco mais, às vezes, na base, no Optimist ou na Vela Jovem, né? E eu recebia, não, cara, então você cancela uma programação de alguém que está fazendo campanha olímpica aqui para botar o dinheiro lá. Eu não podia fazer isso, entendeu? Então, hoje,
a Confederação Brasileira de Vela, ela tem mais autonomia, então ela... E assim, por mais que eu ainda acho que tem esse foco, eles dizem que melhorou muito isso, hoje tem outros fatores que pontuam para você ter a divisão dos recursos da Agnello Piva, não só as medalhas, né? Dizem, inclusive, que resultado na vela jovem, no esporte de base, também é uma pontuação que entra, tá? Então, ficou um pouco mais fácil isso. Mas, naquele período, teve essa dificuldade que a gente era obrigado a fazer o foco no investimento olímpico. E como o dinheiro era curto, você não conseguia investir mais de um atleta. Sempre era um por classe. E lá fora, forma atrapalhou. Lá fora você vê os grandes países tem 2, 3, às vezes tem uma base muito boa, né? Aqui a gente não consegue ter isso. E você tem ideia de quantos atletas nós temos atualmente hoje no Brasil? Cara, essa é uma pergunta muito difícil, sabe? Assim, em alto rendimento... Um próximo, uma coisa não precisa em alto ser... rendimento, aqueles que competem em regatas Sim. e tudo, eu acho que a gente deve chegar ali perto de entre 5 mil e 8 mil atletas. Isso é pouco? Eu acho para o universo, uma população de 210 milhões de habitantes, né? É muito pouco, né? Uhum. E diante das dificuldades que o esporte oferece, né? Mas mesmo assim, a gente tem, por exemplo, tem muitas oportunidades. Quer ver um exemplo aqui? Todo mundo que tem um barco com mais de um tripulante tem dificuldade de ter tripulante. Então, assim, tem um mercado enorme para quem assim, não tem dinheiro para ter o meu barco, mas eu posso velejar no barco de alguém. Entendeu? O problema, às vezes, é você conseguir linkar esse cara que não tem um barco, que é desconhecido dentro do meio, para botar ali no meio para ele velejar com alguém. Esse é um grande desafio, entendeu? Porque eu não vou levar no meu barco um cara que eu não conheço, não sei, entendeu? Vai fazer uma manobra aqui, pode quebrar o meu mastro, ou pode ser um cara inconveniente. Então, tem muito disso. Não, inclusive... Assim, tem gente chata no barco? Tem. Não, tem gente chata, tem gente que... Tem timoneiro que é bravo dentro do barco. O Torben Grael, por exemplo, é extremamente bravo no barco, né? Torben, o cara se transforma dentro do barco e... Ele quer ganhar e aí às vezes o cara erra, ele não aceita que o cara erre, sabe? Grita com o cara, xinga o cara, entendeu? Tem alguns velejadores que são assim, muito aguerridos, explosivos, né? Então, e tem uns que são mais tranquilos. Competitivos, né? Competitivos, mas às vezes extrapolam, né? No passado tinha nem que dava tapa no outro. Vamos lá! E sabe assim... Então, hoje o mundo mudou também, né? Mas, enfim, então... A competitividade ela é boa, né? Mas não pode extrapolar, né? Exatamente. Não, eu até acho que quando o cara é muito bravo, por exemplo, você vai entrar no barco de um cara, né? Numa competição de alto nível. Você tem uma tripulação. Se o cara... Ele não é um cara que vai, tipo, vamos lá, Cadu, vamos lá, caça isso aqui, ó, esse cabo aí, vamos lá, muito bem. Se te der um estímulo, é uma coisa. Agora, como é, começa a xingar e não sei o quê... Na próxima manobra eu vou ficar extremamente nervoso. Você acaba colidindo com o teu companheiro de trabalho ali, né? Quer dizer, você tem que estar alinhado com ele e acaba colidindo, né? Exatamente. Então, esses são os desafios. Mas, voltando aqui, muitas vezes eu sou cobrado, Cadu, cria um banco de tripulantes aí, né? Cara, eu já criei inúmeras vezes. E aí, você oferece para os donos de barco, não vou levar esse cara no meu barco, eu não conheço ele, não sei quem é esse cara. Então, assim, é muito difícil. Volta e meia aparece alguém novo na vela, vem com esse tipo, vamos criar um banco de tripulantes. Legal, vamos lá. Mas já criei vários, cara. E sabe, não vejo, assim, a coisa usufruir, sabe? Teria que ser uma coisa mais evoluída, de repente, fazer uma apresentação para todo mundo. Mas, enfim. Você falou do Torben, que é muito aguerrido e chato. Alguém que fala demais? Rola isso? Tem nego que fala demais. Você já passou por isso? Não, até que não. Mas tem cara que fala demais. Fala demais, assim, tem uns caras que a gente chama de capitão de varanda, né? Que tá em terra, não, que eu fiz assim, que eu fiz assado. Aí tu olha para esse cara, esse cara, nunca vi esse cara velejar, cara. Tá aqui cantando de galo, que fazia assim, aí é capitão de varanda esse aí, ó. Nunca foi pra água, não foi assim, não teve muita constância, nunca ganhou nada, entendeu? E fica lá falando, não, que quando eu velejei, eu fiz assim, fiz assado. Falei, quem é esse cara aí? Todo Forrest Gump. Todo clube de vela também tem pesca, né? Então, da mesma forma que tem o pescador, tem o velejador. Mas, só para fazer uma coisa muito importante, assim, a gente tem uma relação com o pessoal da pesca excepcional, tá? A pesca, o pescador nato é igual o velejador, é um amante do mar, é um cara simples, que está ali, respeita o mar, que gosta do mar, entendeu? Então, assim, é uma coisa
uma relação bem legal mesmo da vela com a pesca. Até porque quem vai pescar precisa de alguém para velejar, né? Para tomar conta do barco. Depende. Se os caras normalmente vão de lancha, né? Bom, muitas competições são no exterior e a gente tem muito velejador brasileiro que até mora lá fora, né? Como é que funciona isso? A confederação dá apoio? Não, atualmente a confederação, o apoio não tem sido. Hoje, quem mora lá fora, a gente só tem a Martine e a Caena, elas estão morando no exterior. Acho que a Martine mora na Itália e a Caena mora na Espanha. Enfim, mas o ideal seria... Hã? É necessário? É o principal. Os principais eventos do mundo. Começa já em março até outubro, você tem uma série de competições e sempre com muitos barcos. É diferente de você velejar no Brasil, às vezes tem classe que tem 1, 2 barcos, né? Lá, vários campeonatos com todo mundo. Então você acha que aqui no Brasil não tem condições boas de você se preparar para grandes competições? Você tem como se preparar a manobra, o treinamento físico, coisa, mas para ganhar ritmo, para você crescer, tem que ser lá fora. Vocês do judô fazem lá um circuito mundial, né? Às vezes eu acompanho pela televisão. Antigamente chamava de circuito europeu, hoje tem várias nomenclaturas. Vários lugares, vão lá para a Ásia, enfim. Isso é fundamental. E a vela tem esses eventos, entendeu? Também. Tem eventos na Europa... Seguidos. Seguidos. E assim, aí você pega um carro, vai até ali, entendeu? Fica fácil, né? Fácil. Porque você está ali naquela... Isso até nós estávamos discutindo outro dia com o diretor de vela, do qual eu trabalho, o Fernando Madureira. Ele realmente tem razão, ele defende. O ideal era que a gente tivesse uma casa na Europa, uma casa que fosse uma base para os velejadores ficarem períodos morando lá, né? abrigando lá e indo participar dos eventos, saindo, vai para a França, vai ali para a Alemanha, vai para a Espanha, ficar correndo esses eventos todos. Só assim vai crescer, não vejo muita diferença. Ou aparecer talentos, né? Como a gente já teve, como o Reinaldo Conrad lá atrás, depois o Torben, o Lars, o Robert Scheidt, essa turma aí. Bom, foi em Paris, nos Jogos de 1900, que tivemos a primeira disputa de vela na Olimpíada, certo? Mas as primeiras medalhas só vieram em Moscou 80 anos depois. Por quê? O Brasil, se eu não me engano, ele participou pela primeira vez em 52, se eu não me engano, tá? E foi primeiro aprendizado, né? Foram aprendizados, foram participando de mais Olimpíadas. E aí veio um talento, Reinaldo Conrad. Era um talento, ganhou 2 medalhas de bronze, tá? 68 e depois 72. Era um cara, vamos dizer assim, fora da curva. Se você for ver a história do Reinaldo, ele com 17 anos foi para os Jogos Pan-Americanos, todo mundo duvidava de que aquele garoto de 17 anos estava fazendo aqui, e o cara ganhou, estava ganhando todas as medalhas, aí no último dia resolveram verificar o barco dele para ver se tinha alguma falcatrua, alguma coisa, e não, era um talento puro. Talento puro do cara. Então, assim... Foi mais dentro dessa a tradição, que a vela foi crescendo, né? A vela chegou aqui na década de 30, que a gente começou a ter vela, competição mais para valer, década de 40, e aí depois ela foi crescendo. Então, efetivamente, foi ganhando corpo, e aí quando apareceu um talento, esse talento despontou. E hoje a gente tem 8 ouros olímpicos e 19 medalhas no total. Como é que foi essa guinada? Tem algum motivo? Dá para explicar? Foram só talentos? Eu acho que foi esse crescente que eu estou comentando com você, mas a gente teve, cara, temos 10 medalhas, não de ouro, mas 10 medalhas de 2 caras que são totalmente fora da curva da vela mundial, né? Torben Grael e o Robert Scheidt, né? O Torben Grael até, eu considero ele um dos maiores velejadores da vela mundial, não da olímpica, né? O Robert é um cara que focou muito na vela olímpica, até pela geração dele, obrigou muito, o foco na olímpica ficou muito maior do que na época do Torben, mas o histórico do Torben é fantástico, né? Você imagina um cara que tem 5 medalhas olímpicas, tem 6 títulos mundiais, até pouco. Só no Star ele foi 5 vezes vice-campeão mundial. Tá? Então, 5 não, acho que foi 4 ou 5 vezes, ele e Marcelo foram vice-campeões mundiais. Tá? E aí, cara, depois ele vai velejar em America's Cup, que é um evento, vamos dizer assim, a Fórmula 1 da vela, né? É um evento onde tem os maiores investimentos e tudo, e ele vai lá numa posição que é fundamental, que é o tático do barco, né? Um barco com 10,
12 tripulantes. E o tático, qual é a função do tático? É ele que vai dizer para onde que vai na hora que começa a regata. Ó, vamos para aquele camba aqui, vamos para aquele lado lá. Não, agora vamos para o outro. Ele que vai dizendo em função, vai montando a tática. E ele fez America's Cup com o time da Itália, o time da Prada. E aí, nisso, ele conseguiu ganhar uma Copa Louis Vuitton, que é a Copa dos Países Desafiantes, e foi disputar a America's Cup com o time da Nova Zelândia, mas não ganharam. E fora isso, ele ainda correu 2 voltas ao mundo, né, na Volvo Show Race, e foi campeão numa, né? Foi terceiro com o Brasil 1 e foi campeão com o time do Ericsson, da Suécia. Então, um cara completo. É como se você tivesse um piloto de carro que ganhasse na Fórmula 1, depois ele corresse em NASCAR, né, que é uma competição completamente diferente, fosse campeão também, e depois se ele fosse correr um Paris-Dakar e ganhasse o Paris-Dakar também. Falasse, pô, esse cara... Sumidade. Né? É a sumidade. Então, o Torben tem esse currículo dessa versatilidade, esse dom, que realmente... Hoje parece que tem 2 velejadores da Nova Zelândia, o Peter Burling e o Blair Tuck, que já ganharam 2 medalhas olímpicas na classe 49er, que também, eles já ganharam a America's Cup pelo time da Nova Zelândia e eles parece que ganharam a última edição da Volvo Show Race, tá? Então, eles acabam superando o Torben porque eles têm o título da America's Cup, que o Torben não teve o título da America's Cup. Mas, enfim, o Torben é mais... E o Robert também é outra sumidade, é um cara... dos que eu trabalhei assim, dá maior prazer. O cara é focado 24 horas em competição, na campanha dele. Eu me lembro, quando eu estava na confederação, acabava o evento agora, ele já chegava, Cadu, como é que é a programação da próxima logística? Ele não relaxava, entendeu? Ele já estava pensando no próximo evento. Um cara extremamente educado, nunca te fez nenhuma malcriação, sempre ponderava as coisas, mas sempre com educação, bom diálogo, entendeu? Um cara que me dava prazer de trabalhar com ele, entendeu? Era um cara fantástico e é o que ele é, né? É uma sumidade aí, enfim, no mundo da vela. Bom, se fala muito de vela olímpica, mas também temos, né? Nós temos também outras competições como a vela de oceano, né? Qual o peso dela para o esporte do Brasil? O peso da vela de oceano, ela vamos dizer assim, é a atividade que mais traz participante para a vela, né? Onde você tem o maior número de praticantes. O que é legal da vela de oceano é que você tem ali competindo na mesma competição o Torben, o Lars Grael, o Robert Scheidt, esses super nomes da vela. Os medalhões todos juntos. E tem um cara que está entrando pela primeira vez num barco à vela, porque... Aprendendo junto com os outros. Aprendendo, pô. É como se eu tivesse um veleiro, amanhã vai ter uma regata, eu falo assim, Flecha e Bocage, vamos correr amanhã que está faltando tripulante no meu barco. Agora. Aí, enfim, aí vocês iriam comigo, entendeu? E aí vocês, de repente, lá depois da regata, estava ali no happy hour, depois da regata, quando você olha do teu lado, está o Lars, está o Torben, está o Robert. Então, o que é legal da vela de oceano é essa questão que ela agrega o maior número de participantes e, ao mesmo tempo, assim, de todos os níveis, do iniciante ao cara fora de série, entendeu? Sim. Então, a vela de oceano... Fora isso, ela movimenta economicamente, é onde que se movimenta mais economicamente a vela. Nos últimos, 10 anos, houve uma profissionalização grande também. Então, hoje tem muitos velejadores que fazem campanha olímpica ou já fizeram, ou que são dedicados à vela de oceano, que são profissionais, são contratados para velejar nos veleiros, né? Então, isso também dá uma movimentada na vela, uma coisa que há 25 anos atrás você não tinha isso da maneira que é hoje. A vela de oceano seria um caminho para o velejador que não tem um barco, é isso? Um caminho tripulante do barco. Tanto que nos projetos sociais, por exemplo, você tem, oriundos do Projeto Grael, você tem o Alisson, por exemplo. O Alisson, ele ingressou numa tripulação de um barco aqui do Brasil, do Duma, e aí o dono do Duma comprou um barco no exterior, faz campanha, o barco tem um circuito exterior, ele leva o Alisson, rapaz que veio do projeto social, hoje está na Europa. Agora, ele mesmo, se eu não me engano, agora está na Sardenha, correndo com outro brasileiro que também tem um barco igual e chamou ele para ir. Quando que ele teria essa oportunidade? Nunca, né? Eu lembro de uma passagem, rapaz, que o Daniel Adler e o Alan Adler
me conta, porra, cara, você tem o tamanho certo para estar no barco, vou te levar para velejar comigo. Eu falei, calma, não é bem assim. Mas é que naquela época, você, principalmente no Star, hoje tem uma equação que você faz para ter o peso da tripulação. Sim. Naquela época não tinha. Não tinha, né? Então, eu vi no Mundial aqui no Rio da classe Star, em 1996, o jogador de futebol americano, era proeiro de um americano. O cara tinha 140 quilos e quase 2 metros de altura e o cara era o proeiro. Hoje não dá mais. Hoje tem uma conta lá que no máximo é assim a conta, vou dar um exemplo, 100 com 100 quilos no máximo que dá, entendeu? Não dá para ser 90 e 140, não tem como. O cara tem que estar pesando aquilo ali. Aquilo ali, ó, 90 e 110. Controlando assim. o peso, fazendo uma dietazinha. Sim, né? hoje, enfim, hoje tem muitos que vão correr antes, vão para sauna para tentar cair o peso, né? Mudando aqui, fazendo uma pergunta fora do original nosso aqui, sobre esses projetos sociais, você destaca algum que a gente tem aqui no Brasil? Eu acho que sim, eu destaco 2 que eu conheço mais. Eu não, assim, é importante a gente fazer justiça, porque eu não conheço outros que tiveram essa profundidade. Primeiro, o Projeto Grael. O Projeto Grael é um projeto fantástico. Eu me lembro, eu fui na inauguração dele, lá na Praia de Charitas. Me lembro até hoje eu soltando da lancha, chegando lá, né? Naquela época, o projeto era tocado pelo Torben, Marcelo, Lars, e eu acho que Cinti e Lula, que estavam envolvidos ali. Aí ainda tinha a Fernanda Keller fazendo na prefeitura o triatlo e o Ricardo Tatuí o surf. Foi assim que começou lá atrás. E hoje é um sucesso, um case de sucesso. Forma, mas assim, muitos velejadores. A gente tem muitos velejadores hoje que trabalham profissionalmente, tanto como velejador profissional e tanto na logística da vela. Tá? Muita gente trabalha tomando conta de barco, enfim, entendeu? A gente, por exemplo, os oficiais de regata que trabalham conosco, o oficial de regata é aquele que, tipo o juiz de regata, né? É aquele que vai lá montar o percurso da regata, põe as boias, coisas. A maior parte da equipe é oriunda, hoje, aqui no Rio de Janeiro, do Projeto Grael. Eu tenho uma moça que trabalha comigo na diretoria de vela, que trabalha muito bem, a Tuane, que também é oriunda do Projeto Grael. Então, assim, é um projeto que fornece muita gente boa para atuar no mercado da vela, entendeu? Seja na parte administrativa, seja na parte cuidando de equipamentos de barcos, seja até como competidor. A gente tem 2 casos de 2 campeões mundiais. O Samuel Gonçalves ganhou o Mundial de Star com o Lars, em Buenos Aires, na Argentina. Eu só não me lembro direito antes, foi 2014 ou 2010, agora não me lembro, não me falta a memória. E o Alisson foi campeão mundial dessa classe Clube Swan 36 como tripulante do barco. Então, 2 rapazes oriundos do Projeto Grael. O próprio Samuel já fez uma regata Cape to Rio com outros garotos que foram do Projeto Grael também. E o outro projeto? O outro projeto eu acho que é o da Escola de Vela lá de Ilhabela, né? Que é da Prefeitura de Ilhabela, que faz um trabalho legal pra caramba. Os garotos saem da escola. E aí lá eles têm a possibilidade de velejar ou ter outros polos lá de canoagem, enfim. E é onde que produziu o primeiro campeão mundial da classe Optimist para o Brasil, que foi o Alex Kuhl, o alemão, que ganhou esse campeonato mundial há 3 anos atrás. E é oriundo de um projeto também social feito pela Prefeitura de Ilhabela. Muito bem. Vamos falar das mulheres? Como é que elas entraram na vela e ajudaram a popularizar o esporte? Vamos lá. Vamos da frente para trás. Hoje, até por cota, né, vamos dizer assim, do Comitê Olímpico Internacional, é obrigatório na Olimpíada você ter 50% de homens e 50% de mulheres. Então, isso é uma coisa que... Na equipe de vela? Na equipe de vela, não vou dizer que hoje a gente tem, porque se a gente for, depois eu vou falar da equipe de vela, mas hoje na equipe de vela você não consegue ter 50% porque tem 2 categorias que não se classificaram ainda para os jogos. Então, não sei se todo mundo se classificar, vai ser 50-50. Tá? Mas a gente vê um crescente muito grande da participação. Né? Aqui no Yacht Clube de Janeiro, na nossa flotilha de Optimist, que a gente tem 105 crianças, nesse momento é quase 50-50, de meninas e meninos, entendeu? Que antigamente, há 10 anos atrás, ou até 5 anos atrás, você tinha lá 70-30, entendeu? Era uma coisa assim e cresceu muito. A vela
a vela feminina sempre teve participação. As mulheres lá, você vê as histórias, década de 30, 40, 50, sempre tiveram umas mulheres que participaram, mas num número muito irrisório perto, né? A primeira participação da vela feminina brasileira em Jogos Olímpicos foi nos Jogos de Seul, tá? Foi a Cíntia Quinotti e Márcia Pelicano, foram na classe 470 feminino. Foi a primeira vez que tiveram a participação. E a primeira medalha nossa que a gente teve foi com o Fernando Oliveira e a Isabel Suan na Olimpíada de Pequim, em 2008. Então, essa sim é mais ou menos a participação. Mas hoje tem muitas meninas. Tem algumas classes que você vai lá, vai ver. A classe 420, a classe 29, a própria classe Snipe. Hoje tem muitas mulheres participando. Cadu, apesar de não ser um esporte popular, o Brasil é visto como uma potência mundial. Isso não é contraditório? Você não acha que... Eu acho que é contraditório, sim. Eu acho... Mas eu volto a falar, é muito em função desses talentos que nós tivemos, né? Sim. Então, assim, você vê, de 19 medalhas, só 2 velejadores têm 10 medalhas. Aí depois você pega mais 2... O Lars e o Reinaldo Conrad tem mais 4 medalhas, os dois. 14 medalhas. Então, assim, é muito pautado em alguns talentos, né, que efetivamente, pelo talento deles, enfim, pelo trabalho que eles fizeram, que eles ganharam. E a vela, ao contrário do judô, permite uma participação em várias edições dos Jogos. Sim. A vela hoje, assim, hoje não tanto, né? Hoje, 3 participações é o máximo, né? Porque os barcos que você tem hoje no programa olímpico exigem mais fisicamente. Então, acaba que os atletas têm que ser mais jovens para aguentar. Mas no passado não era assim. Não, no passado não era. Eles corriam lá nas várias... Algumas classes que exigiam mais fisicamente, daqui a pouco ele passava para o Star, por exemplo, que era uma classe mais técnica. Ele não precisava ser fisicamente tão exigido, mas, ao mesmo tempo... A técnica, né, o conhecimento do barco era comum, muito comum. Você via a competição de Star na Olimpíada, só tinha nego medalhista, que já tinha ganho medalhas em outras classes. Era uma coisa muito comum. E, inclusive, muitas vezes, daqueles medalhistas dali, do Star, saíam para a America's Cup. Era um destaque tão grande que os caras tinham ali, que os caras eram convidados para esse evento principal da vela mundial. Muito bem. Falando em medalhistas, para você, Robert ou Torben? É difícil, né? Assim, pelo conjunto da obra, eu acho o Torben, né? Eu acho que o Torben... Assim, sou fã dos dois, de carteirinha. Mas, assim, imaginar que um cara tão versátil como o Torben, é difícil você ver um cara que sabe velejar muito bem barcos pequenos, monotipos e tudo, e depois o cara vai fazer uma regata de volta ao mundo, onde vai no extremo do extremo e o cara comanda o time campeão, entendeu? Enfim, eu acho que... Você está montando o time, tem uma vaga, tu chama quem? Quer te deixar numa Ele quer me deixar numa roubada danada, né? Hoje... Chama outro, para não aborrecer. Sei, assim, eu chamaria o seguinte, eu chamaria o Robert para estar como velejador e o Torben como head coach. Muito bem. Nas duplas, Marcelo Ferreira, Torben Grael ou Martini Grael e Caena Kuntz? Muito parecido, né? Assim, é bem interessante isso, né? Porque tanto o Torben como a Martini, eles têm um temperamento muito parecidos, né? Eu considero a Martini e o Torben de saia, né? Em tudo, talento e tudo. E o temperamento, assim, temperamento mais fechado, mais... A Martini hoje está... O Torben também, mas são mais fechados. Mais pegado, né? Mais assim, introvertido, ao mesmo tempo explode dentro do barco com mais facilidade e tudo. E a Caena e o Marcelo, né? O Marcelo é um cara, assim, excepcional, né? Marcelo, Playboy. Quero trazer ele aqui. Tem que trazer. O Marcelo é um cara, tem milhões de histórias, né? E Marcelo é um cara que todo mundo gosta. Não conheço um cara que não goste do Marcelo. Entendeu? Porque ele é um cara sempre de um astral ótimo, alegre, excelente, excepcional velejador, que tanto que deu certo com o Torben. Eu acho que esse casamento, Torben, Marcelo e Caena e coisa, é que a Caena e o Marcelo, além de serem excepcionais velejadores, eles trouxeram ali
quebraram aquele, vamos dizer assim, um introvertido deles, né? Quebraram eles trouxeram mais alegria, mais simpatia, mais ajuda a ampliar a relação com todos os outros, enfim. Então, acho que esse casamento que deu muito certo. E qual a melhor dupla? Por enquanto, ainda Torben e Marcelo, né? Pela trajetória deles, né? Porque ambos têm dois ouros. As duas duplas têm 2 ouros. Tem 2 ouros, né? Mas Torben tem... Torben e Marcelo ainda tem um bronze, e depois o Torben de Sollen tem um prata, e de estar com o Nelson Falcão, que é outro cara também fantástico para você também trazer aqui um dia. É um Marcelo mais velho, vamos dizer assim, cara legal pra caramba, que você vai... Milhões de histórias, né? E Nelson também... Com esse perfil do Marcelo, um cara alegre, comunicativo e tudo, eu acho que também ajudou muito o Torben. Eles ganharam a medalha de bronze em Seul. Tá bom, uma história do Marcelo, você deve lembrar. Pô, eu tenho uma história, mas não vou ficar mal aqui com os vascaínos, não, né? Não vou ficar mal, não, né? Tô eu e Marcelo fazendo... Marcelo Ferreira. Marcelo Ferreira, né? Fazendo... Sport TV, Olimpíada, né? E aí, pô, tá passando a regata lá e fica naquela lenga-lenga. E eu puxo o Marcelo aí. Pô, você já foi 5 vezes vice-campeão do mundo, né? Aí ele falou assim, Cadu, foi. Aí eu falei pra ele, pô, Marcelo, pô, você não é vascaíno não, né? Aí ele falou, cara, Cadu, pior que nesse período eu era atleta do Vasco, cara. Nossa, cara. Foi aquela época do Eurico Miranda, que contratou todo mundo. Você também foi atleta do Vasco? Tá? E aí, cara, aquilo... Aí ficamos brincando, não sei o quê. Aí o Marcelo no dia seguinte chega pra mim, porra, Cadu, aquilo deu uma confusão, cara. Tem um vascaíno que me achou e queria me esculhambou porque eu falei aquele negócio. Foi ao ar. Foi ao ar. E era assim, era um período que foi... Hoje acabou. Hoje o Flamengo é mais visto do que o Vasco, né? Tem muito mais visto do que o Vasco. Mas era na época que o Vasco era visto toda hora, né? Então... Eu fiz essa brincadeira, ficou assim... O Marcelo falou depois, Marcelo é tricolor, mas o Marcelo falou, Cadu, pô, eu não tenho Facebook, eu não tenho nada dessas coisas, mas, pô, tem um cara que me achou aqui. Porra, só faltou querer me matar aqui, porque eu falei negócio do Vasco. Eu não tenho nada contra ser vice, porque o vice, pelo menos, disputou o título. É melhor ser vice que ser terceiro, né? Isso é uma bobagem. Isso é bobagem, mas fica aquela brincadeira, né, cara? Enfim... Bom, a gente está a caminho dos Jogos em Paris. Qual é a tua expectativa? E em quem você aposta, é óbvio, né? Aposto das meninas, né? Elas não estão tão bem como elas chegaram nos outros jogos, né? Elas não estão tendo essas performances... Martina e Caena, como elas tinham no passado, mas elas são top ainda. Até a última vez que eu conversei com a Caena, ela falou que houve uma renovação muito grande. Então, hoje elas são as titias, né? Dentro do meio da garotada. Entendeu? Hoje as garotas chegaram com 21, 20 anos e elas já estão lá na beira dos 30. Então, assim, faz uma diferença. Apesar que elas estão, eu fiquei impressionado nessa vez que eu encontrei com elas, muito fortes. Assim, sabe, de malhar, você viu o braço delas, assim, você falou, caramba. Enfim, mas eu acho que... Preparadas. Acho que toda a experiência que elas têm vai fazer diferença, até porque na Olimpíada o número de barcos é bem menor em relação a qualquer competição que você participe. No caso do 49FX, que é o barco delas, eu não posso precisar agora, mas se eu não me engano, são entre 16 e 23 barcos. Entendeu? E qualquer competição que elas vão agora participar são 60, 70, 80 barcos. Então, assim, é uma diferença muito grande. Então, é uma regata com menos gente, com menos barco, é um barco por país. Então, além delas... E o Bruno Lobo, né? Bruno Lobo... Alguém que possa surpreender, no caso... O Bruno no kite foil, né? Ele também está muito bem. Ele estava um pouquinho melhor, né? Mas ele é um cara muito fera, um cara muito focado, muito... Enfim, o Bruno é lá de São Luís do Maranhão e o cara é muito bom. Tem o Matheus Isaac, que foi o terceiro, também que conseguiu logo a vaga, mas o Matheus, nos últimos tempos, não tem conseguido ter as performances que ele estava tendo no ano passado, entendeu? Então, não sei se o pessoal evoluiu e ele não conseguiu acompanhar. Espero até que ele consiga ter um ótimo... Cara, também conheço muito pouco ele, mas é um cara muito simpático, comunicativo, enfim. Espero que também tenha um bom resultado. Fora esses, eu acho que o resto da galera vai ser difícil, todo mundo torce para que ele, pelo menos, tenha um top 10, faça a regata da medalha,
né, que seria uma coisa muito boa também. Você já comentou aqui que é assessor da diretoria de vela do Yacht Club e lá tem e já promoveu mais de 1.300 regatas. Sim, nesse período, você sim. Tá lá. Você trabalha com jovens. Como é esse trabalho que você faz? Na realidade, eu trabalho com todas as idades, né? A gente tem o Yacht Clube de Janeiro hoje, infelizmente, a vela do Rio de Janeiro acabou quase toda se concentrando no iate. Os outros clubes todos que a gente tem, o investimento na vela é pequeno, até em relação ao que tiveram no passado. Isso é uma coisa que eu fico triste de ver, tá? Mas, enfim, é uma realidade que a gente tem que viver. E aí, ao mesmo tempo, lá no clube, a gente tem assim uma vela muito forte, são 23 tipos de barcos que a gente promove a atividade, e desses 23 a gente tem umas 6, 7 classes de vela jovem. Nós voltamos para a administração do clube em 2014. Então, em 2014, quando nós voltamos, eu voltei para ser o diretor da escola de vela, para ajudar na escola de vela, e o Fernando Madureira foi ser o diretor de vela. E aí, naquela ocasião, para você ter uma ideia, na flotilha de Optimist, a gente tinha 37 crianças. A gente chegou a 116. Nossa. Tá? Devo chegar agora a 120, que cada semestre vão entrando e tem as crianças que vão saindo quando fazem 15 anos. Nos últimos 7 anos, nós ganhamos 6 brasileiros. A gente demorou 20 e poucos anos para ganhar o primeiro brasileiro. E antes dessa época, a gente só foi ter 2 brasileiros, os títulos brasileiros, 99 e acho que 2010. E agora, nos últimos 7 anos, foram 6 brasileiros e um vice-campeonato. Então, isso tudo é um projeto que a gente foi incentivando, foi fazendo acontecer. Tá? Não só eu e o Madureira, tem outras pessoas envolvidas. Tem o coordenador técnico da Flotilha Zé Carioca, o Guilherme Mor, tem o coordenador técnico da Vela Jovem, o Felipe Novelo, Tijolo, tem o Washington Bianchi, que foi diretor depois da IDN, me sucedeu na IDN, e as administrações do clube. Então, a gente criou, naquela época, por ideia do Madureira, um projeto para fazer a continuidade das crianças na vela, porque a gente tem 3 períodos que tem uma saída grande do pessoal da vela, né? É o pós-escolinha, que o pai tem que tomar aquela decisão, vou levar ele, botar ele no... Vou investir, né? Aí tem aquele... Não é só investir, porque a gente até facilita. A gente tem lá uns barcos que aluga por 6 meses para eles poderem ver se querem aquilo mesmo. Mas tem o tempo, tem treinamento ou regata, 3 finais de semana no mês, sobra quase nada para eles fazerem uma atividade fora da vela, né? Depois você tem uma saída grande, que diminuiu muito por causa desse trabalho, pós-Optimist. O Optimist é extremamente maçante, 3 finais de semana por mês. Hoje, no iate, a gente tem treino de Optimist de quarta a domingo. Nossa. Enfim, então, é claro, para quem quer, né? Uhum. Mas o problema é que se você não quer, na hora que você vai na competição, o teu resultado faz diferença. Entendi. Quem não põe a bumbum no barco e o cara que põe o bumbum no barco. É uma diferença grande. Como todo esporte, né? Claro. Então, tinha uma saída muito porque o garoto já está meio cansado daquele ritmo de treinamento, descobrindo outras coisas. Hoje tem milhões de outras atividades para ele que dão prazer para ele, ficar no celular, no joguinho, vendo Instagram, Facebook, que for, TikTok, tem TV a cabo, tem uma série de coisas que concorrem com o esporte, né? E aí a gente fez esse projeto, a gente tem alguns barcos hoje que são para o biotipo do garoto que sai do Optimist, que é o Ilka 4, o Laser 4.7, o ex-Laser 4.7, o 29er e o 420. Então, aí a gente tem lá um treinamento toda terça-feira. Quem saiu do Optimist pode ir lá, conhecer os barcos que ele quer e aí acaba seguindo. Então, isso foi uma coisa que foi uma crescente nesses últimos 10 anos e passaram muitos e muitos jovens por esse projeto, né? E aí a outra saída, que essa para mim é o próximo desafio da vela, eu acho que isso ocorre em vários esportes, é depois dos 20 anos. Hoje, quase a gente não tem gente velejando entre 20 e 35 anos. Não sei se isso no judô é assim. A gente, assim, é muito pouco em relação ao que era no passado.
Eu não juntou com 35, já foi, né? Já tá na reta final. Não, Tá porque- descendo A vela hoje, ela vela jovem, de 20 anos para baixo, ou ela master, de 35 para cima. O número de velejadores nessa faixa etária é muito pequeno. no meio, né, ali, né? No meio, porque início de... Hoje, o currículo... 20 a 35, o né? currículo escolar, né? Hoje é muito mais pesado do que há 10, Trabalho. 15, 20 anos. O trabalho, também a concorrência de trabalho, os outros atrativos que você tem que você não tinha no passado. Então, eu acho E aí que... o que faz a pessoa voltar? Eu acho que o cara está com a vida, com o filho já cresceu um pouquinho, já ganhou um dinheiro, ele pode ter o barco dele, ou pode ter mais tempo para poder Mas Estabilizado, estar né? estabilizado. Mas esse não será um competidor. Não, esse não vai ser É só o lazer. O competidor vai ser aquele que sobreviver ali depois da vela jovem, que é um pulo do gato muito difícil, que é o pulo da vela jovem para a vela olímpica, né? Que se o cara quer fazer uma vela olímpica. É um fosso muito grande. E esse fosso a gente só acha que só vai melhorar com aquilo que a gente falou no começo do programa aqui, que é o cara ir morando fora, tendo uma estrutura lá fora para Parando, dando... e participando daqueles eventos todos ali para você poder crescer. Bom, Cadu, a gente aqui no Esporte Cartaz, a gente tem o quadro final, Pódio 1, né? Onde você, né? O pódio é o pódio da tua vida, né? Quem são as três pessoas, os três personagens, três pessoas que você colocaria no pódio da sua vida aí nessa caminhada esportiva? Meu pai, porque me incentivou muito todas as atividades físicas que eu fiz, né? Desde tudo, principalmente no mar, sempre foi um grande incentivador. A minha esposa, que é uma parceira danada, aguentou todos os períodos, né, que eu tive à frente na minha caminhada esportiva, principalmente nessa caminhada na gestão esportiva, às vezes em períodos muito difíceis. E eu acho que o Yacht Clube do Rio de Janeiro. O Yacht Clube do Rio de Janeiro, digo, todas as pessoas que tiveram, que eu passei por esse período lá no Yacht Clube do Rio de Janeiro e passo até hoje, um clube que me acolheu muito bem, tem uma estrutura excepcional. Eu considero um dos maiores clubes da vela do mundo, não é do Brasil, pelos recursos que ela tem, tanto recursos materiais, financeiros e recursos humanos, né? Então, são os três pódios da minha vida, são esses daí. Meu pai, minha esposa e eu. E o iate, quando eu digo iate, é todo mundo que é envolvido no iate. Os comodoros que me apoiaram, os diretores de vela, Então, enfim. para a gente não ser injusto com quem já passou aí pelo seu lugar, família não pode. Família não pode. Família não Família não pode. pode, E o iate como estrutura, assim, também não contaria. Então vamos lá agora. Uma colher de chá primeiro agora. A gente já deu a colher de chá. Porque Bom, antes de eu dizer o regulamento, você já. Eu fiquei aqui, ele vai votar no pai. Claro, tem seu motivo. Não, então eu vou botar um amigo meu que foi que me fez eu caminhar nessa questão do esporte, na gestão do esporte, que é o Pedro Bulhões, o Chorão. Ele foi o grande responsável assim, de abrir esse caminho para mim. Ao mesmo tempo, antes de ele abrir esse caminho, nós já éramos assim, grandes parceiros na gestão da classe laser. A gente tem uma paixão comum, que era o laser, enfim. Então, acho que o Pedro Bulhões foi um cara que foi assim, importante nessa trajetória toda, né? Eu seria muito injusto, cara, se eu mencionasse assim as pessoas que eu trabalhei, né? Assim, porque foram várias que me apoiaram. Então, eu preferia não Dar nomes. Não dar nomes, né? Mas os comodoros, vice-comodoro... A Ana Richa esteve aqui e ela fez um pódio de vôlei com 7. Então, poderemos colocar, então, os comodoros nesse pódio de 7 pessoas num patamar do seu comodoros, pódio. diretores e, enfim, contra comodoros que sempre me apoiaram. Então, tem o Chorão, os comodoros, tem um terceiro ainda. Algum atleta, algum técnico. Cadu tem uma outra versão de comentarista de Jogos Olímpicos no Sport TV. O Fernandão poderia entrar nesse pódio, não foi? Fernandão foi um quem cara... te levou para lá, né? Fernandão, eu fiz um curso de marketing esportivo internacional na Cândido Mendes. Pô, isso tem muito tempo, mais de 30 anos. E naquela época até levou o Marcos Vinícius para falar sobre seguro, que o Marcão trabalhava na seguradora, acho que
Agora esqueci, não é Ion, estou fazendo confusão com o Sport TV. E aí eu achava do caramba esse trabalho, e o Fernandão era comentarista do vôlei, né? E aí eu falei com ele, pô, legal. Aí ele me deu um caminho das pedras, eu acho que ele me apresentou, não me lembro bem, já tem muito tempo. E aí ele me apresentou para Terezinha, lá no Sport TV. Ah, sim. Conheceu Terezinha? Claro. Pô, gente finíssima, né? E aí Terezinha, e eu fiquei com esse elo. Então, é um trabalho muito legal, dinâmico, e o que é legal é, por exemplo, no último, então, acho que foi o mais que eu tive essa oportunidade, a sala de comentaristas, né? Aí você tá do lado, tá a Hortência, tá... Eu tive de 2000 a 2004 o Sport TV também comentando. Ah, então a gente deve ter se cruzado lá, cara. 2000 a 2004 estive comentando também 2004, 2000 foi... Foi 2000, foi Sydney. Ah, era lá no Rio Comprido ainda. No Rio Comprido. Eu estive lá durante tinha um sofazinho lá que tinha uma poltrona ali, numa salinha curtinha no corredor. Comentei muito e eu sei bem o que você está falando em relação a isso. Na hora não poder gritar, na hora que o cara dá um ipom, porra, você não tem como não gritar, né? Não, e na vela, assim, a gente tem a regata toda, né? Então você vai pra regata como na luta, só que a luta é, o quê? 5 minutos? 5 minutos. A vela dura, sei lá, a medal race hoje dura 20 minutos, né? Mas você vai na expectativa que ela vai ganhar medalha, aquele negócio todo, né? E você fica querendo falar. Você vai olhando a prova, né? Você quer falar aquele negócio. E na última agora, botaram o Eusébio comigo, e aí, quando as meninas iam ganhar medalha, né? Tomei uma bronca, né? Assim, não fala nada, deixa só ele falar. E eu querendo falar, comemorar, e não podia falar nada. Viu como tinha história, como deu para completar o pódio? Valeu, Cadu. Obrigado pela oportunidade, Valeu, foi show, hein? Um abraço, valeu. Muito legal, valeu.